Mas lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Energy Podcast. Bem, hoje na Energy Podcast, você que assiste a gente no YouTube ou escuta a gente no Spotify, estamos com a presença ilustre do pibidiano da UFES, Reidner Roberto Reina. Então, Universidade Federal da Fronteira Sul é onde você estuda, né, Bagual? Bem, é um prazer te receber aqui. Se aproxime. Pega o mate. E ceboleia. Que é isso? Prazer é todo meu por você abrir um espaço para a gente bater um papo, né? Sobre essa geração de energia por meio da fusão nuclear. Você que está em casa, muito obrigado por estar nos assistindo. Obrigado, tchê. Bem, com o conhecimento científico, a busca por energias, ou melhor, formas de geração de energia aqui no planeta Terra, sabemos o quanto é necessário. Pois também a gente sabe que quanto maior é a nossa dependência das tecnologias, maior também é o uso das energias para mantê-las. Tu não concorda comigo, Piazota? Exatamente. Tem, por exemplo, o celular, né? Que ele precisa estar na tomada, recebendo energia elétrica de 1, 2, 3, às vezes 4 horas por dia, porque ele de uma demanda muito grande, né? E o chuveiro elétrico, que transforma a eletricidade em calor, o carro, que transforma combustível em energia mecânica, entre diversos outros exemplos que a gente poderia dar aqui, né, sobre o nosso cotidiano. Mas por que eu citei isso tudo? Pelo fato do teu comentário anterior, né? De que a gente tem essa busca pela produção de mais e mais energia. Pois, em exemplo, em 2005 a média era de uma pessoa por família ter celular aqui no Brasil. Média. E hoje a quantidade de celulares ativos aqui ultrapassa e muito a quantidade de brasileiros presentes aqui no país. É uma coisa de louco, assim. Tem mais celular do que gente para usar. Então, se a gente olhar para essa realidade, é óbvio que a gente tendo mais consumo e, consequentemente, precisando mais de geração de energia elétrica, a gente precisa buscar por mais meios de produção de energia elétrica. E um deles é a tão sonhada fusão nuclear, né? Um desses meios. Mas bah, e com todos esses tipos de produção presente hoje em dia, a eólica, a hidrelétrica, painéis solares, entre diversas outras, por que exatamente existe esse sonho futurístico de fazermos a tal da fusão nuclear para essa geração de energia? E até outra pergunta. Conta pra gente o que é fusão nuclear, que eu não sei. Bem, temos que ter em mente que existem dois tipos de reações nucleares e que elas não devem ser tratadas como uma só, porque elas são diferentes, totalmente opostas em si. Podem ter o nome parecido, mas são opostas. Em si, a gente tem a fissão nuclear. Fissão nuclear, o que que é? Ela utiliza átomos bem pesados para serem fissionados, destruídos, ou seja, fissão nuclear é praticamente partir eles no meio. E temos a fusão nuclear. Fissão, fusão. A fusão nuclear, a gente pega elementos leves, como é o caso do hidrogênio, né, que tem uma massa atômica de praticamente 1, e o transformamos em hélio, com uma massa atômica de praticamente 4. E sabe, essa reação ela libera uma quantidade de energia 1 milhão de vezes maior do que a que temos em uma típica reação química de gás de cozinha. 1 milhão de vezes maior. É algo exorbitantemente grande. Porra, bicho! Então, essa enorme quantidade de energia, ela é liberada nas reações de fusão, pois quando dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas do núcleo inicial, dos núcleos iniciais, né? Pode-se dizer assim. E pode parecer um processo muito maluco nesse caso. O produto final ser menor que a massa da soma dos iniciais. É que nem tu pegar uma, duas laranjas, junta as duas. Quando tu for colocar na balança, tu tem um peso menor do que elas duas juntas. Isso não é lógico, né? Então, a gente sabe que uma certa proporção de massa foi perdida, mas ela não pode simplesmente ser destruída, não é mesmo?
É essa tal da conservação da energia, né, gente? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aí que a gente consegue entrar com a famosa equação de Einstein. Energia é igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Essa equação, ela entra na jogada de uma forma muito esplêndida, pois ela diz que a massa perdida ela é convertida em energia. E nesse caso da fusão nuclear, energia térmica, né? Mais especificamente. E a partir dessa energia térmica que a gente a transformaria em energia elétrica. Incrível, né? E sabe o que é mais incrível nisso tudo que eu acabei de falar? Então, tu que tá em casa, meu amigo, lembra que eu disse que nós iríamos juntar dois átomos de hidrogênio antes? Então, essa junção na natureza no planeta Terra, ela não pode ser feita de forma espontânea, pelo fato que se a gente juntar cargas positivas pela lei de Coulomb, consequentemente elas são repelidas, não é mesmo? Mas vá, né? Então já era. Se nós não podemos juntar, não tem como fazer, tô certo? Cara, tu tá corretíssimo. Contudo, essa lei de Coulomb ela pode ser, digamos, burlada. Por outra força existente na natureza, né? A tal da força nuclear forte, que em resumo diz que para termos ela atuante em uma interação, para a força nuclear forte estar atuante em uma interação molecular, ela precisa encostar em uma escala de 10 a menos 14 metros de distância. Ou seja, fazer força, a gente precisa fazer as forças nas cargas até que elas atinjam esse nível de proximidade, para só assim a gente conseguir reagir, ter a reação de um com o outro para ter o produto desejado, né? Que nesse caso é a produção de uma nova partícula de massa menor que a soma das iniciais, como já citado antes, e a liberação da energia que a gente precisa para depois transformar em energia elétrica. E pode parecer meio confuso, né? Mas tu sabe o que é mais interessante nisso tudo? Eu falei que antes era interessante, mas agora é mais ainda. Ele é o fato de que assim, o nosso sol, né? Esse mesmo que quando tu vai na praia, esse protetor solar, tu leva uma tostada. Esse cara aqui, que ele tem o processo fundamental de manter a vida aqui na Terra, esse cara que está escondido por causa das nuvens aqui hoje, é, esse que mesmo a milhões de quilômetros de distância ele proporciona tal feita. Então, o Sol que nós conhecemos hoje realiza em seu núcleo o mesmo processo de fusão nuclear que eu já falei. Isso é incrível, né? Tu que tá aí de casa, vai dizer que não é legal. Tá, mas tio, tu quer me fazer um sol na Terra? Isso é muito perigoso e provavelmente também é muito difícil. Não, não, não. Não, não, não. Na verdade, não é exatamente o Sol que queremos reproduzir, e sim as reações que acontecem em seu núcleo, ou seja, a desassociação dos elétrons dos átomos, que resultam em um fluido de núcleos e elétrons chamado plasma. O plasma vocês provavelmente já viram, pode parecer coisa de ficção científica, mas não. Na verdade, o plasma é, vamos lá, uma tempestade. O raio que caiu, ele é constituído de plasma. Pronto. E sabe, mesmo parecendo um processo perigoso em primeira vista, ele é um processo muito seguro. Então, se vocês acham que fazer um sol na Terra, ele, meu Deus, vai acabar com o nosso planeta, na verdade não. É um processo seguro demais até. Pode parecer até mentira o que eu vou falar, mas é a verdade. Porque em primeiro lugar, os materiais que vão ser utilizados, eles seriam primeiro um deutério, ou seja, uma molécula de hidrogênio que em vez de ter um elétron e um próton em sua composição, ela tem próton e nêutron no seu núcleo e o elétron. Então, em vez de ter elétron e próton, tem elétron, próton e nêutron. Show? Perfeito. E os metais lítio e berílio, que também são fáceis de serem conseguidos. E não são radioativos. Gente, isso é o que mais a gente tenta colocar na cabeça, que não é porque a gente vai fazer um processo de fusão nuclear que vamos precisar utilizar elementos radioativos. Na verdade não, porque quem utiliza elementos radioativos é a fissão nuclear. A fissão vocês conhecem muito bem, bomba atômica, acidente de Chernobyl, são esses os casos de fissão nuclear, mas agora fusão nuclear é algo totalmente novo que a gente está tentando buscar para ser um novo método de produção de energia, né?
E bem, em segundo lugar, primeiro eu já citei que são fáceis de conseguir esses elementos. E em segundo lugar, ele é um processo muito difícil de se conseguir fazer. Mas ele é um processo muito difícil também de se manter. Por isso, se por algum acaso assim, algo sair fora de controle no meio da reação, ele simplesmente para e desliga. Como se fosse bater o interruptor da lâmpada. Simplesmente acaba a luz. Simples. Simples assim. E sobre ser difícil, sim. Cara, é muito difícil fazer uma reação de fusão nuclear em grande escala. Exatamente, né? Porque se fosse fácil, a gente já teria abandonado as fontes de energias não renováveis, como de combustível fóssil. Parece, a gente ia migrar, né? Mas por que seria tão melhor? Tão difícil assim. É assim, como eu já disse, é fácil da gente conseguir os materiais para essa reação, mas o complicado vem quando a gente tenta misturá-los, né, e fazer a própria reação. E porque, em primeiro lugar, como bem colocado por ti, nós teríamos que reproduzir condições semelhantes ao centro do Sol, ou seja, em pressão e temperatura, né? Mas lá a pressão é tão grande que se torna impossível de se obter essa pressão aqui na Terra, né? Tu acho que consegue entender. Assim, só nos resta a temperatura, né? Se a gente tem pressão e temperatura, a gente não consegue utilizar a pressão. Opa, vamos utilizar a temperatura. Então, é o seguinte, a gente teria que ter uma temperatura em volta de 100 milhões de graus Celsius. 100 milhões de graus Celsius dá em torno de 10 vezes a temperatura do núcleo do Sol. Traduzindo, seria impossível fazer tal feito porque essa temperatura, adivinha, em qualquer material derrete, evapora, já era, some. Some não, né? Mas enfim, não tem como manter uma temperatura assim contida em um material, porque qualquer material que for contê-la simplesmente vai evaporar. Ah, mas isso aí é impossível, porque se todo o material derrete nessa temperatura, deveríamos abandonar a ideia, né? Bom, o mate não é tão quente assim. Aí, ó. Aí que a gente consegue ver a genialidade da humanidade, cara. Porque se a gente não pode usar matéria, então a gente usa algo que não é feito de matéria, né? Mas de que jeito? Bem, o que exatamente que a gente conhece que possui uma força e não é feito de matéria? A resposta é simples. A força de atração magnética. Por exemplo, se a gente aproxima dois ímãs, a gente nem precisa encostar eles. O simples fato deles estarem perto um do outro já nos mostra que há uma força sendo exercida neles, né? Sendo de atração ou repulsão. Ah, verdade isso aí, né? E em altas temperaturas, os elementos eles se unizam, né? Ficam na forma de plasma, com elétrons e íons separados e não na forma atômica eletricamente neutra. Portanto, podemos usar o confinamento magnético para aprisionar essas partículas. Bem, as duas grandes frentes de pesquisa em posição mais avançada no campo dessa fusão termonuclear se dá nas formas dos reatores tipo tokamak e stellarator. São os dois mais estudados atualmente. E ambos tratam de câmaras onde o plasma é contido através de um forte campo magnético, que a gente já citou antes. O que a gente pode utilizar se não é material, algo que não é feito de material, campo magnético. Mas hoje a gente pode falar do tokamak, né? Ui, bati o braço. Puta merda. Tokamaki? Mas que tipo de comida japonesa é essa? Brincadeira à parte, tia. Mas fique à vontade para explicar, porque agora que tu dizes que é possível, até me animei. Bem, vamos lá. O projeto Tokamak ele atingiu, após muitas, inúmeras pesquisas, em 1955, no Reino Unido, o primeiro relato de alcance de baixos níveis de reação de fusão nuclear com a máquina britânica chamada de Zeta. E aí, a partir daí, vários outros países começaram a pesquisar sobre essa tal máquina e entraram meio que em uma corrida para ver quem conseguia fazer um desses tokamaks funcionar em potência total. Bem, eu falei do tokamak, mas nem falei qual que é a sua cara, né? Como é que tu consegue ver um tokamak, assim, imaginá-lo? E bem, um tokamak ele possui esse nome, advindo do russo, que significa câmara toroidal. Abrindo um parênteses assim, um toroide ele nada mais é do que uma rosquinha oca, que é rodeada de bobinas toroidais, ou seja, uma rosquinha que é rodeada de bobinas, que ó, rodeia, 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 e que são materiais condutores, obviamente, que assim vão conduzir a eletricidade, vão conduzir a carga elétrica
para gerar as altas temperaturas para a fusão nuclear. E essas cargas elétricas também elas não deixarão o plasma que está dentro do toroide encostar nas paredes do tokamak, dessa máquina. Então, as cargas elétricas vão conter esse plasma. Porque se chega a encostar, então tudo derrete, não é mesmo? Pô, exatamente. Tá entendendo bem demais isso, cara. E tá, deixa eu ver aqui. Bem, além disso tudo, ainda são necessários outros sistemas magnéticos para que a máquina funcione bem, já que não há uma distribuição homogênea de carga em torno da câmara toroidal. E esse é um dos principais problemas que a gente tem nos dias atuais, né? Em si tem esse problema, tem o problema de que a gente até já conseguiu atingir as temperaturas necessárias, mas também não conseguimos transformar a temperatura que foi atingida em energia elétrica. Tem outros diversos problemas que podem ser estudados, vão ser estudados, para que a gente consiga chegar nesse patamar de desenvolvimento humano, que é a criação de eletricidade por meio termonuclear. Certo, mas então, se resolver isso, depois é só começar a gerar, praticamente. Mas tipo, eu nunca ouvi falar dessa máquina. Onde que elas estão? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente consegue encontrar algum projeto? Bem, vamos lá. O mais conhecido assim no mundo é o ITER, que ele está sendo construído na França e ele é o maior projeto de fusão nuclear do mundo. Ele envolve diversos países, a União Europeia, Estados Unidos, a Índia, o Japão, Coreia do Sul, Rússia, tem a China também. Enfim, e o objetivo desse projeto é construir um tokamak que possa produzir 500 megawatts de energia até no ano de 2025. Isso. E um gerador que gera essa quantidade de energia seria suficiente para abastecer 200 mil residências ao mesmo tempo. É muita energia, gente. Minhas armas. E assim, o experimento ele não é capaz de converter energia que produzem eletricidade ainda. Como eu já disse, esse é um dos problemas. Mas este ele pretende ser o primeiro experimento de fusão que gera mais energia do que consome para sua geração. Bom, tu me pediu então aqui no Brasil se a gente tinha um tokamak, né? E não, a gente não tem um tokamak, mas digamos a gente tem um projeto de tokamak, um mini tokamak, que ele está situado no INPE. Ele tem toda a estrutura dessa máquina, mas ele não tem o intuito de chegar em altos níveis energéticos. Ele está mais lá para a gente fazer pesquisas, experimentos sobre o confinamento do plasma. Ele não tem a intenção assim de gerar energia, porque também um gerador de energia para fazer a fusão nuclear ele é muito maior do que esse que a gente tem aqui no Brasil. E bem, ele foi inteiramente montado no INPE, esse que a gente tem aqui no Brasil. E na década de 90 começou-se, né, a sua criação e apenas no ano de 2000 ele estava fazendo seus primeiros disparos de plasma. Mas isso é muito interessante. O ruim é que quando ficarem prontos, né? O Brasil, por exemplo, não vai ter seu próprio reator nuclear, vai ter que comprar de fora. Mas, tchê, quero te agradecer do fundo do coração por essa oportunidade que tu me deste esse dia, que garanto que quem nos assistir ficará extremamente encantado sobre a geração de energia futurística. Bem, eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é algo pertinente nos dias atuais, porque mesmo hoje tendo algumas limitações, se a gente continuar com essas pesquisas, há grandes chances de que algum dia nós cheguemos nessa geração futurística de energia. Eu gostaria de estar vivo para presenciar. Mas se eu não tiver, pelo menos minhas gerações futuras, as nossas gerações futuras estarão. É o que eu confio para a humanidade. Certamente. E para você, ouvinte, mais curioso no assunto, se quiseste entrar e conferir mais sobre esse tokamak, acesse primeiro o link na descrição. E lá vai ter uma enxurrada de informações para você se deliciar se você for um bom leitor. Então, meu povo lindo, esse foi o Energy Podcast. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E assim que o novo podcast sair, você vai conseguir visualizar, você vai conseguir ouvi-lo
tanto no YouTube quanto no Spotify. Então não deixe de seguir os nossos conteúdos exclusivos. Forte abraço, gente. Um forte abraço do Galdério e até a próxima. Tchau.